Bem, gente, vamos, agora continuar falando dos modos de produção até a gente chegar no capitalismo. Para até chegar no capitalismo, a gente vai passar por algumas fases, Para alguns já é o capitalismo em si, mas na verdade é uma transição que começa lá no passado da Alta Idade Média para Baixa Idade Média, Que é com a volta do comércio, com o surgimento de uma nova classe social chamada burguesia. E essa classe social ela começa a acumular capital. Para a gente chegar no capitalismo, que para todos os pensadores a gente pode considerar capitalismo em si, a partir da Revolução Industrial que surge na Inglaterra e alcança toda a Europa e até países da América como os Estados Unidos, Essa revolução da produção em quantidade, da ideia da sociedade de consumo, a construção da sociedade de consumo, tudo isso ela teve uma fase anterior a isso. E aí o que vai Karl Marx vai fazer uma pesquisa estudando a Inglaterra até para escrever o seu grande livro, o Capital, em cima desse estudo que ele vai fazer isso, ele vai falar da acumulação primitiva de capital. E onde ele vai ter essa ideia? Em cima do que acontece com a Inglaterra anteriormente à Revolução Industrial, anterior às revoluções inglesas, o que? A política de cercamentos, que vai ser feita pelos reis, Henrique VIII e a sua filha. Depois, a gente vai ter, com essa formação dos cercamentos, em que você expulsa o camponês da zona rural, da área rural, você acaba enchendo as cidades e se transformando em mão de obra barata. Ao mesmo tempo, esse dono do campo que começa a acumular tecnologia e começa a ter mais terras e produzir em quantidade, ele começa a formar capital que vai ser o que ele vai ter para investir nessa indústria que surge. A gente vai ter um outro período também que vai acontecer no mundo, entre essas fases, que é o que a gente chama de burguesia mercantil ou capitalismo mercantilista ou mercantilismo, que serão uma forma capitalista, mas controlada pelo Estado, vai ter características que existem até hoje, como protecionismo, balança comercial favorável, mas vai ter principalmente duas coisas diferenciadas do que a gente chama hoje de capitalismo neoliberal. Você vai ter a questão do colonialismo, em que havia uma metrópole que controlava o que era produzido, o que era consumido por essa colônia e exercia poder sobre ela. Isso tirava matéria-prima e vendia o produto ao valor que queria, controlava o lucro e as condições dessa colônia que se submetia à metrópole, que se chamava colonialismo ou pacto colonial. Ela tinha que sempre negociar com a metrópole sim que negociava esse produto, como se fosse o dono da fábrica que vendia para os outros consumidores. E aqui você vai ter a questão também, a outra característica diferenciada desse mercado mercantilista é que, depois desse controle do colonialismo, você também tem, e o que eu estava falando, a questão do controle do Estado. O Estado é que controla isso. Se a gente falou que essa metrópole é conduzida pelo seu rei ou pelo primeiro-ministro que seja, e é ela que controla, o mercado, ela que vigia as regras. Você não deixa totalmente do capitalismo, que vai ser a lei da oferta e da procura, e a economia do mercado, seu próprio mercado que vai estabelecer as regras, do liberalismo de Adam Smith, que foi uma ideia lá no iluminismo. Isso aqui ainda não está no mercantilismo. O mercantilismo ainda tem um controle da força estatal. E aí a gente chega no capitalismo, no verdadeiro capitalismo, Esse modo de produção, qual vai ser as características principais dele? Propriedade privada dos meios de produção. Quem detém isso? A burguesia. É quem detém o capital. Segundo alguns pensadores, é ele que conduz a economia, é ele que conduz, Marx vai criticar isso. Marx vai dizer que, na verdade, a força que sustenta a estrutura é o proletário, é o operariado, é o proletariado. Essa vai ser a grande discussão de Marx, que esse proletário ele não tem como discutir o que ele recebe, questionar o quanto vale o trabalho dele, porque ele é empurrado por toda essa pressão aqui dessa estrutura. Propriedade privada dos meios de produção, que está na mão da burguesia, uma economia de mercado, em que isso que vai sustentar a estrutura, e quando isso está livre, é o que vai dizer quanto que vale o serviço desse trabalhador, a lei da oferta e da procura, e o principal,
para o capitalismo, e aí para quem? Para o burguês, que é o lucro, né? É em cima dessa base, dessa formação, que surge a ideia capitalista. E aí, quem é o outro lado da história social de tudo isso? É o proletariado, que tem sujeição ao sistema, porque ele não tem como lutar contra esse sistema. Por mais que a gente vai falar mais à frente lá das lutas sociais, dos grupos sociais que vão se formando, mas você tem uma estrutura fortíssima sobre esse operariado. E aí a gente tem a ideia, né, que se fala da barbárie que o capitalismo vai produzir. Por quê? O capitalismo vai produzir fome, miséria, né, com a tecnologia cada dia mais avançada depois da Revolução Industrial, as segundas ondas de Revolução Industrial, cada vez a maior quantidade de desempregados, de estrutura de desempregados, porque cada máquina que você coloca, você substitui 10 a 20 funcionários, e esses funcionários vão para o mercado, né, disputar um espaço que já não existe. Então, essa construção da barbárie, que se chama, é dessa sociedade que não se preocupa, né, com aquele que não consegue entrar dentro desse sistema que o capitalismo produz. Beleza? Mais à frente a gente vai falar mais sobre essa questão agora dos trabalhadores, de como que vai ser essa relação do trabalhador com o capitalismo.